João capítulo 6, verso 9, diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Mesmo que tenhamos pouco para oferecer, quando nos dispomos para Deus, Ele opera o milagre da multiplicação, e assim podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Jesus estava diante de uma multidão faminta. A princípio, os discípulos pensaram em uma solução natural. Eles disseram: não temos dinheiro suficiente para alimentar a multidão. Muitas vezes Deus vai colocar a nossa fé à prova. Me chama a atenção aquele rapaz, que mesmo sem ter o bastante, ofereceu tudo o que tinha. Ele nos ensina um princípio muito importante. Não tenha medo de ofertar aquilo que Deus te pede. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e Jesus fez um milagre e alimentou todos eles. Certamente haviam muitas pessoas ali que tinham algum alimento consigo, mas preferiram se esconder. A fé e a disposição daquele rapaz foram surpreendentes. Quantas pessoas que têm tanto para dar, seja em recursos financeiros ou em talentos e dons, mas estão paradas, sem fazer nada. E quantos que têm pouco, mas entregaram esse pouco que têm nas mãos de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção é que quando Jesus pega aquele alimento, a palavra diz que ele agradeceu a Deus antes de o repartir entre os discípulos. Esse é mais um dos princípios da multiplicação. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Talvez as coisas não estejam saindo como você havia planejado. A crise que se instalou no país fez com que muitas pessoas reaprendessem a viver com pouco, mas mesmo assim, agradeça a Deus. Se não tem te faltado o alimento à sua mesa, agradeça ao Senhor. Se você está empregado, mesmo que não seja o emprego dos seus sonhos, louve a Deus pelo seu trabalho. A palavra diz que se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E a terceira coisa que vale ressaltar nessa passagem é que o alimento que sobrou foi todo recolhido para que, segundo as palavras de Jesus, nada se perdesse. É incrível como nos tornamos uma geração que descarta as coisas tão facilmente. Eu quero te dizer uma coisa: se o seu guarda-roupas não está mais cabendo nenhuma peça, é sinal de que está na hora de você doar para alguém. Se Deus tem abençoado tanto a sua vida, quem sabe é para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quantas pessoas necessitadas ao seu redor e você não se importa? As multidões continuam famintas, seja do alimento físico ou do alimento espiritual, e Jesus continua esperando que alguém como aquele jovem se disponha e não tenha medo de entregar o pouco que tem. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos porque de alguma maneira o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Use a nossa vida como um canal de bênçãos para que outras pessoas também sejam beneficiadas pela porção que o Senhor tem nos dado. Eu te peço que o Senhor supra a mesa da viúva, do órfão e do missionário. Não deixe que o egoísmo e a ganância sufoquem o sentimento de compaixão que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Faça sua inscrição no canal do YouTube e curta a página Minuto com Deus no Facebook. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jeremias capítulo 38, verso 6, está escrito: Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Para que a voz profética de Jeremias fosse silenciada, os seus inimigos o jogaram dentro de um poço. Ali naquele lugar, Jeremias experimentou um tempo de solidão e escassez. O poço representa o fim da linha. É quando não vemos saída para os nossos problemas. Mas quando Deus tem um propósito, o poço pode significar o começo de um novo tempo. E a passagem por lá pode trazer grandes lições para a nossa vida.
Muitas vezes, quando somos sinceros e autênticos, a nossa atitude poderá nos levar para o fundo do poço. Foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias. Ele despertou o ódio dos seus inimigos porque estava dizendo a verdade. Às vezes, mesmo que estejamos cumprindo a missão dada por Deus a nós, poderemos despertar o ódio e a inveja de algumas pessoas. Jesus disse que por causa do nome dele seríamos odiados. A principal lição que podemos tirar do fundo do poço é que, muitas vezes, uma postura mais radical que adotamos em relação às coisas de Deus poderá incomodar algumas pessoas. E por causa disso, nós poderemos ser injustiçados e lançados no abismo da escassez e do abandono. Se você estiver passando pela experiência de ter sido jogado no poço, saiba que Deus está atento às suas necessidades. Por isso, não se desespere. O Senhor certamente virá em seu socorro. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que o Senhor contemple nesse momento todas as pessoas que foram injustiçadas e abandonadas e que se encontram agora sem esperança, não enxergando nenhuma saída para o fim do seu sofrimento. Da mesma maneira que o Senhor levantou um oficial do palácio do rei para libertar Jeremias, que o Senhor envie os seus anjos ao nosso socorro. Tira-nos do poço do desespero e faça com que a sua luz resplandeça novamente sobre a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas gostariam de um dia conhecer Jerusalém, o lugar onde Jesus esteve na maior parte do seu ministério. Mas elas imaginam que esse é um sonho impossível. Nós estamos organizando uma caravana para Israel em dezembro de 2019. E a empresa que nos auxilia, a Money Can Travel, facilita os pacotes em até 18 pagamentos. Chame pelo WhatsApp 71 99245 5242 e faça uma simulação. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 6, verso 2, está escrito assim: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. O capítulo 6 do livro de Salmos é um clamor desesperado, feito por alguém que estava aflito e angustiado. Davi reconhece a sua fraqueza diante do Senhor, pois ele estava experimentando um tempo de esgotamento espiritual e físico. Além disso, o rei estava vivendo uma crise emocional e estava tomado pela angústia, o que é revelado quando ele diz que todas as noites molhava sua cama com suas lágrimas e que seus olhos estavam sendo consumidos pela mágoa. Talvez essa também seja a situação de muitas pessoas que ouvem essa mensagem. Pessoas que, de tanto enfrentar situações de dor e tristeza, estão nesse momento se sentindo abatidas, cansadas espiritualmente e fisicamente, pois o esgotamento espiritual pode acarretar uma exaustão. E para piorar, somos acometidos por uma avalanche nos nossos sentimentos. E a nossa alma é tomada pela angústia, pela amargura e pela ansiedade. Ficamos sem ação e sem disposição até para levantar da cama por causa das circunstâncias. Se você está se sentindo assim, se está sem forças diante dos seus problemas, abatido e desmotivado, Deus tem uma palavra para o seu coração. O Senhor ouviu o seu clamor. Ele aceitou a sua oração. O desfecho de Salmos capítulo 6 é que os seus inimigos serão frustrados. Os problemas que se levantaram contra você estão sob o controle de Deus. Portanto, descanse, pois Ele tem poder sobre todas as coisas.
Deus está atento ao seu pranto e Ele vai enxugar suas lágrimas e tirar do seu coração toda mágoa e todo ressentimento. O Senhor fará com que a sua fé seja renovada e colocará você novamente como coluna espiritual dessa família. Eu quero orar por você. Senhor, contempla nesse momento a dor e o desespero daqueles que têm sido atingidos pelo esgotamento físico e espiritual e que têm passado por crises emocionais que os levam a serem dominados pela angústia e pela amargura. Ouça o nosso clamor, restaura as nossas forças, que sejamos confortados pelo seu Espírito e que um novo sorriso seja inaugurado em nossos lábios, substituindo as lágrimas de dor que temos derramado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Juízes capítulo 15, versos 18 e 19 está escrito: Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. O livro de Juízes conta a história de Sansão, que foi um homem tremendamente usado pelo Espírito Santo, a quem o Senhor deu grande força física, o que fez com que ele derrotasse 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. O que chama a atenção aqui neste relato não é somente a forma como Sansão derrotou os seus inimigos, mas o que ocorre a seguir também nos revela algo profundo a respeito de Deus. Deus pode nos conceder grandes e pequenas vitórias. Ele pode nos honrar nas grandes e nas pequenas batalhas que tivermos que enfrentar na vida. Depois de ter derrotado os filisteus, Sansão teve muita sede, e naquele momento de nada lhe adiantaria a sua força ou a sua experiência de guerra. Por isso ele faz uma oração a Deus dizendo: o Senhor me concedeu uma grande vitória, agora vai me deixar morrer de sede? Diante daquela oração, Deus abriu um buraco no chão e dele saiu água. Aquela fonte foi chamada En-Acoré. O nome En-Acoré significa fonte do que clama. Às vezes, diante das situações complicadas da vida, nós temos uma tendência a confiar na nossa própria força, na nossa capacidade. Mas sempre haverá uma situação na qual os nossos recursos não serão suficientes e vamos ter que depender de Deus. Nessa hora, podemos clamar a Ele. O Senhor sempre abrirá uma fonte àquele que reconhecer as suas limitações com sinceridade em seu coração e clamar por auxílio. Lembre-se de Deus nas grandes e nas pequenas batalhas. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro nesse momento por todos aqueles que já venceram grandes batalhas, mas que agora se encontram ameaçados em alguma área da sua vida. Atende ao clamor desse irmão e dessa irmã e conceda a eles o milagre que têm buscado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se você quiser apoiar esse projeto, torne-se membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim, ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida: te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos, é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hoje em dia, tudo está relacionado ou se resume a uma imagem. Nós temos passado horas e horas em frente a uma pequena tela, enquanto ela nos mostra diversas imagens. E muitas vezes isso faz com que o tempo passe muito rápido,
sem nos darmos conta de que ele está passando. A nossa vida está muito enraizada, está ligada àquilo que vemos. Só que isso se torna um problema quando nós enfrentamos dificuldades, porque por estarmos sempre focados naquilo que vemos, nós nos esquecemos daquilo que não se pode ver. E passamos a dimensionar os nossos problemas de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso, viver uma vida de fé é muito difícil para nós, porque a fé está ligada a coisas que não se podem ver, a coisas que são sentidas no nosso interior e que se manifestam de formas diferentes. Viver pela fé é um exercício de confiança e de intimidade em Deus. O que acontece é que muitas vezes nós nos enchemos daquilo que se pode ver, daquilo que está diante dos nossos olhos, mas não nos enchemos de Deus. E isso vai aos poucos matando a nossa fé. Viver dessa forma faz com que o nosso coração se esfrie cada vez mais e faz com que nos tornemos pessoas apáticas, não somente em relação à presença de Deus, mas também em relação a todo o resto. Para termos fé, não basta falarmos que acreditamos em Jesus para as pessoas, porque dizer coisas da boca para fora é muito fácil, é muito simples. Ter fé é um estilo de vida, é uma escolha diária que deve ser alimentada pela oração e pela leitura da palavra. Quando lemos a Bíblia, nos enchemos daquilo que não se pode ver, nos enchemos do Espírito de Deus. E isso faz com que tudo aquilo que nós vemos, tudo que está diante dos nossos olhos, se torne menor e sem tanta importância. Com uma fé alimentada da forma correta, nós conseguimos enxergar além das tempestades quando passamos por elas. E mesmo que às vezes possamos nos sentir tristes e cabisbaixos, sabemos que Deus está ali lutando por nós, à frente das nossas batalhas, mesmo quando não vemos isso com os olhos naturais. Ter fé tem a ver com nossas palavras? Sim. Porém, as nossas atitudes alimentam a nossa fé e fazem com que as nossas palavras tenham um verdadeiro significado diante da presença do Senhor. Ao invés de apenas repetirmos essa passagem que eu li em 2 Coríntios, é tempo de vivermos de acordo com ela também, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nos ensine a viver pela fé. Nos perdoe porque muitas vezes a nossa fé não passa de palavras bonitas que repetimos simplesmente para que as pessoas nos vejam como exemplos de fé. Mas o nosso coração está longe daquilo que tem saído dos nossos lábios. Não queremos mais viver uma mentira. Queremos viver na verdade da Tua palavra, na verdade da Tua luz e na verdade da Tua presença. Que possamos realmente viver essa fé que afirmamos ter. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.